doutrina e pelos bons costumes. Os costumes da Assembleia de Deus, irmãos, são bons. Até a sociedade ímpia, quando pensa em aceitar Jesus, eles dizem: eu vou ser crente da Assembleia de Deus, porque a igreja Assembleia de Deus é diferente. O mundo conhece a sua doutrina. Glória a Deus, aleluia. Mas a gente vê crentes da Assembleia de Deus passando, irmãos, a se congregar, assistir culto, até nas igrejas batistas, por causa do mundanismo, das portas largas, porque lá pode fazer o que na Assembleia de Deus não pode. É verdade. Lá pode fazer o que na Assembleia de Deus não pode. O que na Assembleia de Deus não é os costumes que eles têm. E o crente, quando já quer viver de acordo com o mundo, eles procuram uma igreja mundana. É verdade. E este é um pecado terrível, porque o crente não quer mais dar atenção à palavra de Deus. Está aí no versículo 24. Lê aí, Josué, o versículo 24. Lê em voz alta. Deus Mas Todo-Poderoso. porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Não houve quem atendesse. A mão de Deus está estendida, irmãos. Mas muita Glória a gente Deus. não está Aleluia, atentando, nem dando atenção à palavra de Deus. Glória a Deus. E este é um pecado terrível. Assim como o pecado de adultério, assim como o pecado de fornicação, assim como o pecado de feitiçaria, assim como o pecado grosseiros, não dá ouvido à palavra de Deus é muito pior ainda. A Bíblia diz que é um pecado terrível. Não dá atenção à palavra de Deus. O segundo pecado terrível está no versículo 25. Desprezar os conselhos de Deus. Lê aí, versículo 25. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Antes rejeitastes todo o meu conselho. Hoje é um culto para nós atentar para essas verdades. Glória a Deus. Talvez essa palavra não seja para você. Talvez essa palavra seja para você aprender, para você ensinar amanhã. Glória a Deus. E dizer para alguém que você vê que não está andando de acordo com a verdade de Deus. Glória a Deus. Você sabia que há 7 pecados terríveis? Primeiro pecado terrível é não dar atenção à palavra de Deus. O segundo pecado terrível é não dar ouvidos aos conselhos de Deus e não receber a repreensão do Senhor. São 2 grandes pecados terríveis. E hoje, irmão, o crente não quer receber repreensão, não. Você sabia, irmão? Hoje o crente, você vai repreender o crente, por bem do crente, o crente se zanga, ainda fala de botar um processo na igreja e o pastor na cadeia. Glória a Deus. Porque ninguém quer receber a repreensão. Ninguém quer dar ouvido aos conselhos de Deus. Deus está aconselhando, o caminho é este, o caminho é este. Mas o crente diz, mas eu vou é por aqui, eu vou é por aqui. Deus nos aconselha através da pregação, através da palavra, através dos amigos, através da família, através da igreja. Deus nos aconselha através do pastor. Glória a Deus. Aleluia. Mas quantas vezes o crente não quer atentar para os conselhos de Deus? É verdade. E isto, irmão, é um pecado terrível. É verdade. É um pecado terrível. E a parte B do versículo 25, missionário Josué. E não quiseste a minha repreensão. Agora veja o versículo 30. Não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Aí está.
O terceiro, não fazer caso da repreensão divina. Deus está repreendendo. E não é só aqui nesta noite. Deus está repreendendo a igreja desde quando eu cheguei. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus Aleluia. Todo-Poderoso. Alguém já disse para mim por várias vezes, pastor, nós nunca ouvimos aqui pregações como a que o senhor tem pregado. É verdade. Nós nem sabíamos que há o que o senhor está nos ensinando. É verdade. Então chegou a hora de Deus repreender o seu povo, chamar a atenção. Glória a Mas se lembre Aleluia, Jesus. dos crentes que estão fora da igreja, dos crentes que estão em rebelião contra Deus, dos crentes que abandonaram a fé, dos crentes que estão vivendo uma vida miseravelmente e estão dizendo, estou bem. Bem nada. É verdade também. Bem nada. Não tem como o crente estar bem, irmãos, se está em desagrado à palavra de Deus. É verdade. Não tem como o crente estar bem se ele ou ela está pecando contra o Cristo que o salvou. Não tem como o crente estar bem se o crente está entristecendo o Espírito Santo, como disse Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E quantos estão entristecendo o Espírito Santo do Senhor em seus corações, em suas atitudes, irmãos? Glória a Deus. E nós que somos Aleluia, pastores, Jesus.